A gente começa essa edição te deixando, então, ligado nos assuntos de hoje. Cadê os meus assuntos aí, pessoal? Os assuntos debatidos no estúdio da Rádio RBC-FM. Eu te lembro que você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 3201-7720. Então, vamos aos temas. Terminais cheios e ônibus lotados em plenos dias de fechamento do comércio. Pode isso? Tem também a fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro ontem, que diz que a população tem que parar de mimimi e ainda critica a imprensa. E aí, você concorda com o presidente? E tem também a discussão sobre a impunidade parlamentar. É justa essa regalia? Participe dessa opinião no 3201-7720. Bom, e agora a gente vai realmente começar falando da questão dos terminais que estão cheios, ônibus lotados. É uma cena que se repete aí todos os dias, independente das medidas de restrição contra o coronavírus que estão sendo adotadas, né? Qual a sua opinião sobre o fechamento do comércio que não vem acompanhado de medidas que melhorem o transporte público e diminuam aí estas aglomerações? Isso funciona? Participa com a gente. Nosso WhatsApp é o 3201-7720. Nós vamos trazer reportagens sobre esse assunto que está saindo quentinha para você daqui a pouco. Então, eu vou para o estúdio da RBC-FM. Eu chamo Rafael Vasconcelos. Pegamos com 4. Para trazer essa discussão juntamente com os nossos comentaristas, né, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. A situação em Goiânia e na região metropolitana é dramática, essa é a grande verdade em relação aos ônibus, e a gente conta com a participação tão importante do nosso ouvinte, do nosso internauta, do nosso telespectador, 3201-7720. Queremos fazer mais um jornal aqui, juntinho com você, que nos ajuda, né, a fazer um jornal, a fazer uma comunicação diferente, próxima ao ouvinte, ao telespectador, ao internauta. Daqui a pouco, inclusive, nós teremos algum representante da CMTC que vai falar conosco a respeito desse caos, né? Por que a situação do transporte coletivo chegou a esse nível, a esse patamar? Pessoas correndo risco o tempo todo, pessoas a 10 centímetros das outras, abarrotadas nos ônibus de Goiânia, de Aparecida, de toda a nossa região metropolitana. A gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora. Comigo, o melhor time de analistas de Goiás, Reginaldo Júnior. Boa tarde, tudo bem? Rafael, boa tarde. Eu acho que a sua régua tá errada. Não tem 10 centímetros, não. Tá todo mundo grudado, encostado. Esse desrespeito que tá acontecendo... Você foi até educado. Mas esse desrespeito que está acontecendo na cidade de Goiânia, esse desrespeito, nós estamos falando sobre ele desde segunda-feira, quando começou o Jornal Brasil Central, discutimos isso aqui, e até que enfim a CMTC vai entrar em contato, vai falar com a gente. Mas olha, não adianta só falar com a gente não, precisa trabalhar e ser firme, mas muito firme nessa situação. O cidadão não aguenta mais essa situação do transporte coletivo. De quem é a culpa? Pois é, e tem pelo menos 10 anos que a situação do transporte coletivo é dramática e não se prepararam, infelizmente, para essa pandemia. Em situação normal, Jean Lopes, já deveriam se preocupar, mas nós estamos em pandemia. E daqui a pouco a gente vai mostrar com exclusividade ônibus parados. Mais de 30 ônibus parados enquanto os usuários do transporte coletivo, eles estão abarrotados, né? Os ônibus estão lotados, os usuários estão sofrendo muito. Jean Lopes, seja bem-vindo, Jean. Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito grave a situação. Sempre foi, inclusive. Desde sempre, o povo, o trabalhador é desrespeitado dentro dos ônibus, nos terminais. Mas desta vez, a situação se torna ainda mais grave, porque está mexendo com a saúde. As pessoas estão correndo risco de vida dentro dos ônibus, dos terminais. Né? A situação que já era grave, desde quando começou a pandemia, se tornou ainda mais grave. É necessária urgência na resolução desse problema gravíssimo que assola a população, sobretudo aqui de Goiânia, do estado de Goiás, Rafael. Cumprimento o grande analista político Martiniano Cavalcante. Tudo bem, Martiniano? Seja bem-vindo. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde não, bom dia, né? Bom dia, Nós Martiniano. ainda estamos no finalzinho da manhã.
E eu desejo a você que nos acompanha que esteja bem, com seus familiares também esteja tudo bem. É uma situação gravíssima, acho que vale a pena abordar isso do ponto de vista da necessidade de uma intervenção dura do Estado para fiscalizar. Mas também voltamos ao velho assunto, quem vai pagar a conta? Esse é um debate muito importante. Pois é, quem vai pagar a conta? E a corda mais frágil nessa história toda é do cidadão que precisa se locomover, precisa trabalhar para levar o sustento à sua família. Rafael. Essas pessoas sofrem imensamente, Jean. Não, eu terminei minha fala dizendo do problema grave que ocorre em Goiânia e falei do estado de Goiás. Por quê? Porque Goiânia não é só a cidade em si, a capital, é a grande Goiânia, né? E a malha do transporte público envolve todas essas cidades do entorno de Goiânia, cidades, inclusive, com população muito grande, como Aparecida. Senador né? Canedo, Senador Aparecida, Canedo, Aparecida, Trindade, Inhumas, né? Trindade e tantas outras. Então, o problema é gravíssimo, que assola e esparrama, né, dentro de todo o estado através da situação trágica do transporte público aqui na cidade de Goiânia, Rafael. E já está chegando aqui a doutora Cristina Lopes, né, que foi vereadora por Goiânia, suplente de deputada, uma voz importante a ser ouvida também, evidentemente. Mas coloca para mim, é claro que quem está acompanhando o rádio, né, a gente tem que descrever aqui, no terminal das bandeiras, a nossa equipe flagrou 30 ônibus parados, enquanto os terminais estão lotados. E isso a gente já fala por meio das nossas reportagens, Júnior, no programa Paulo Berings e outros veículos que a gente passou, que a gente trabalhou juntos. Há 20 anos, há né, pelo Rafael? menos 20 anos. É verdade. Cadê a fiscalização? As pessoas estão a culpa ali... vai ser de quem? Da planilha? Né? Vamos falar assim que a culpa agora é da planilha. Não, porque é pela planilha, Não, a planilha organizou aqui, é porque tudo foge da planilha, o povo não sabe que hora que chega. Gente, olha só, o transporte público não tem horário. A pessoa fica esperando no ponto de ônibus 1 hora. Quando passa o ônibus lotado. Olha essas imagens, são ônibus parados, enquanto a população está se amontoando. Tem coisa pior? Doutora Cristina, que orgulho em receber a senhora aqui. Eu que tenho uma amizade, um carinho pela senhora de muitos anos e sei da sua luta em defesa do cidadão, sei da sua luta em defesa de uma política séria, mas vendo essas imagens de ônibus lotados e de ônibus parados enquanto esses ônibus estão lotados, o que a senhora tem a dizer para o cidadão que nós estamos batendo recorde aqui, eu estou vendo aqui o nosso YouTube, quer dizer, bombando, vamos falar a linguagem do povo. Sim. Nosso YouTube bombando, o nosso WhatsApp 32017720 à disposição de quem quiser mandar imagens para a gente, quiser dar a sua opinião, porque aqui a Brasil Central é uma empresa de comunicação que abre espaço para todas as vertentes. E essa situação agora, doutora Cristina, quer dizer, vendo essas imagens, o que a senhora tem a dizer para a gente, a senhora que foi vereadora, foi candidata a prefeita contra este prefeito que está aí, inclusive, o que a senhora tem a dizer? Quer dizer, o que está errado? Porque já são quase 3 meses, quase, chegando a 63 dias de mandato deste prefeito e dessa administração, e a situação não mudou, né? Quer dizer, o que aconteceu, doutora? Bem, bom dia, Rafael, Bom dia. Júnior. Quero parabenizar aí o novo formato da TV Brasil Central, que tem tanto carinho por essa emissora. E saber que está bombando aí a audiência, para mim é um prazer mesmo. É incrível estar aqui com vocês. E em relação ao que está acontecendo com os ônibus, isso não é novidade, né, Júnior? Isso já vem de muito tempo. O atual prefeito, ele foi vereador por 2 mandatos, foi uma das pessoas que acompanhou de perto toda essa problemática, né? O maior vetor de transmissão do coronavírus hoje é o ônibus, quer dizer, segue sendo o ônibus. Então, 3 meses de administração, ou quase 3 meses, isso não é só esse número, porque foram 8 anos como vereador acompanhando essa situação e havia uma perspectiva de continuidade do corona, né, da contaminação. Sim. Então, nada foi feito de fato, né? Só manter o valor da passagem de ônibus não resolve o problema. Está matando gente. Então, que se ache uma solução adequada, porque esse foi o grande slogan. Nós não vamos deixar aumentar o ônibus. Mas e aí?
aumenta o número de mortes? Isso Doutora, é certo? Eu sigo chamando a atenção, Júnior, Jean, Martiniano Cavalcante, né? O público que está nos acompanhando, para a questão dos ônibus parados. Nesse momento de pandemia, o ônibus deveria ser parado, ser proibido de ser parado, na opinião da senhora, por 1 minuto que fosse, porque afinal de contas nós estamos numa crise mundial, nós estamos com um problema seríssimo de calamidade pública. Talvez nas últimas décadas o mundo nunca viu uma pandemia deixar tanta gente de joelho, né? O mundo aí assolado, doutora Cristina. Bem, pior momento da humanidade, né? Nós passamos por uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica. Infelizmente, muitos dirigentes não estão tendo respeito com a morte, portanto, quem não tem respeito com a morte não tem respeito com a vida. É assustador o que a gente está vivendo. E o que é pior, Rafael, qual é a perspectiva? Quem está trazendo soluções? Aonde estão essas soluções? Quem tem competência para isso? São coisas que a gente tem que questionar. E, claro, pedir o apoio da população. É importante que a população contribua nesse momento. É importante que a população siga aí as precauções necessárias, lave suas mãos, tente manter a distância, né? E claro que essa situação do ônibus é vergonhosa. E eu, como o Júnior destacou, fui candidata a prefeita e uma dos meus compromissos de campanha era sentar com o empresariado para buscar essa solução. Não há como o poder público resolver isso sozinho, mas eu posso... Jean, Martiniano, Rafael, eu posso sentar com as pessoas, qual é a solução que você pode me apresentar? Eu, por exemplo, tenho um empresário amigo meu, que é do setor de moda, de biquínis, né, roupa de praia, nenhum funcionário dele andou. Ele tem 5 lojas e a fábrica, nenhum andou de ônibus durante esse período. Quem tem carro, ele deu o dinheiro para gasolina, para combustível, e as outras pessoas estão de Uber. Quer dizer, há possibilidade de solução, mas tem que ter mesa de negociação. Tem que conversar, né, doutora Cristina? Conversar não machuca e não faz mal. Quando você tem como diz no italiano, quando você parla, né, é mais fácil, né? Muito mais fácil. E você pensa, um dono de shopping, senta na mesa, qual é o seu prejuízo de uma semana fechado? Então você vai me dar metade disso para ajudar a resolver o problema. Há soluções. Há soluções. A questão se torna mais grave quando você diminui, você que eu digo, o responsável ou os responsáveis pelo transporte público, diminui a frota de ônibus, quando na verdade ela deveria ser aumentada exatamente nesse momento para que as pessoas possam andar mais separadas dentro do ônibus, ninguém em pé, obviamente, né, pulando as filas, intercalando as filas de pessoas acomodadas dentro dos ônibus, porque o trabalhador precisa ir trabalhar. E se ele não chegar ao seu trabalho, ele perde o ponto, ele perde o leite que ele vai levar para o seu filho, ele perde o sustento de sua família. Então o problema tem que ser controlado de uma forma inteligente. Também não é tirar todo o transporte público, que aí vai ficar a situação muito mais grave. Na verdade, tem que ter organização dentro dos terminais, né? Pessoas profissionais habilitadas orientando as filas, né, colocando as pessoas separadas umas das outras, dentro dos ônibus, as mesmas situações. Agora, o que está havendo é um descaso. Essa cena que o Rafael chamou, mostrando os ônibus parados, aliás, foi você, né, Júnior? Os ônibus parados, 30 ônibus parados, e as pessoas encaixotadas dentro de um caixote. Porque o ônibus nada mais é do que um caixote que anda, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu quero ouvir o Martiniano Cavalcante a respeito disso. Não tá andando não, o ônibus tá parado. Não, é o ônibus pior, tá parado. né? Sim, eu falei de uma forma geral. Só mais um detalhe, não há... Ele tem que andar, mas Exatamente. ele não tá andando não, olha aí, ó, tá parado. Só mais um detalhe que eu acho importante, enquanto... Olha aí pra quem tá vendo televisão, o pessoal que tá escutando rádio, a Alessandra tá me chamando a atenção aqui, quem tá escutando rádio, nós estamos mostrando imagens de ônibus parados em terminais. E por falar nisso, nós